Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de História e hoje faremos mais uma revisão para depois respondermos algumas fichas de atividades. Vamos começar da página 209, Mão de obra no Brasil a partir de 1888. Como vimos, os imigrantes vieram ao Brasil no fim dos anos de 1800. Eles buscavam aqui melhores condições de vida. Por que o governo brasileiro chamou esses imigrantes? Veremos logo mais. O incentivo do governo de trazer trabalhadores rurais assalariados para fazendas de café surgiu depois que o comércio transatlântico de escravos africanos foi proibido no Brasil, em 1850. Chamava-se comércio transatlântico porque os escravos vinham da África para o Brasil, portanto eles atravessavam o Oceano Atlântico. Essa proibição não impediu que alguns comerciantes continuassem transportando escravizados entre portos africanos e brasileiros clandestinamente, ou seja, de forma escondida. Porém, caso esses traficantes de pessoas e também os compradores de cativos fossem pegos, os africanos capturados seriam libertos pela polícia. Por isso, a vinda de agricultores estrangeiros livres, que eram os imigrantes, se tornou uma alternativa mais segura para os empregadores. Os fazendeiros, porém, não se limitaram a contratar agricultores europeus e asiáticos. Eles também empregavam brasileiros livres e compravam escravizados nascidos no Brasil ou que chegaram ao país antes de 1850, que foi a proibição do comércio de escravos. 210. Outros estrangeiros, africanos. Devemos lembrar que os africanos trazidos à força para o Brasil também eram trabalhadores estrangeiros, porém, eles não estavam submetidos ao mesmo regime de trabalho que colonos e trabalhadores rurais assalariados. Você imagina por que isso acontecia? Porque os trabalhadores que vieram para cá por conta própria, que eram os imigrantes, eles trabalhavam e recebiam salário pelo seu trabalho ou um pedaço de terra para trabalhar na colônia. Já os escravizados não, eles vinham à força, eles não vinham por conta própria e também trabalhavam sem receber nenhuma recompensa. Até o ano de 1888, quando a escravidão foi abolida, existiam pessoas escravizadas em todas as regiões do Brasil. Durante o período colonial, as fazendas que mais compravam escravizados ficavam no Nordeste e no Sudeste. Isso porque nesse período a cana-de-açúcar era o produto mais importante da economia brasileira. Então, muitos escravizados eram forçados a trabalhar nos canaviais que ficavam no Nordeste e no Sudeste. Por volta de 1850, o café passou a ser o produto mais importante da economia brasileira. Os maiores cafezais ficavam em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por isso, muitos cativos do Norte, do Nordeste e do Sul foram vendidos para fazendeiros nessas regiões. Eles eram comercializados pelos pequenos produtores rurais das outras regiões com os cafeicultores do Sudeste brasileiro. Portanto, muitos escravizados afro-brasileiros que migraram para o Sudeste foram forçados a abandonar a família e amigos, como uma forma de castigo por ter enfrentado a violência a que eram submetidos. Migrações com o fim do trabalho escravo. Além dos próprios cativos, muitos afro-brasileiros livres e outros brasileiros queriam o fim da escravatura, por ver nela muita crueldade e um atraso em relação aos outros países nos quais não existia mais escravidão. Porém, a escravidão só foi totalmente abolida, proibida, no Brasil em 1888. Como consequência disso, alguns dos libertos saíram dos lugares onde estavam vivendo. Houve quem se mudou para outra fazenda para procurar trabalho, outros passaram a procurar parentes de quem haviam sido separados, houve quem migrasse para as grandes cidades, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. Todos, no entanto, sofreram muito com a miséria, pois não conseguiam bons empregos para melhorar sua qualidade de vida, mesmo estando agora livres. Migrantes brasileiros, página 212. Além dos afro-brasileiros escravizados e libertos, no fim dos anos de 1800, outros brasileiros pobres migraram para as cidades e para outras regiões do país, em busca de melhores oportunidades de vida. Esse foi o caso dos brasileiros livres que viviam no sertão cearense, na miséria extrema. Essa pobreza foi causada por uma das maiores secas da história brasileira. nos anos de 1877, 1878 e 1879.
Os rios que atravessavam as terras no interior do Ceará haviam secado com a falta de chuvas. Então, muitas pessoas e animais morreram de sede. Houve também muita fome, pois as plantações secaram. Por isso, os sobreviventes fugiram para a capital do Ceará, que é Fortaleza. Porém, não havia espaço para tantas pessoas esfomeadas, doentes e sem trabalho nessa cidade. Muitas delas migraram para a região do Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. No Amazonas e no Pará, os cearenses encontraram trabalho em colônias agrícolas e na construção de obras públicas. Nas colônias eram cultivados alimentos para abastecer as cidades, de Manaus e de Belém. A construção de uma ferrovia no interior da floresta amazônica foi a obra que mais empregou imigrantes cearenses. Contudo, tanto as colônias quanto a obra da ferrovia fracassaram e os cearenses precisaram migrar novamente. Muitos ficaram vagando sem destino certo entre a floresta e as cidades, ou foram viver na mata fechada ou próximo às cidades de Manaus e Belém, e alguns, enfim, retornaram ao Ceará. No nosso livro a gente fica por aqui e vamos trabalhar as nossas fichas de atividades. Faremos da 131 até a 134. Ficha de número 131, número 1. O que aconteceu com os trabalhadores escravizados após o fim da escravidão? Acabamos de ler no nosso livro que muitos deles foram embora das fazendas que viviam como escravos para procurar trabalho em outras fazendas. Outros foram procurar seus familiares que tinham sido separados deles. Outros procuraram cidades grandes, principalmente o Rio de Janeiro, para procurar emprego. Então, eles tomaram diversos destinos. 2. Observe a imagem a seguir e responda a pergunta. A cena retrata pessoas escravizadas e o quadro foi pintado nos arredores do Rio de Janeiro. Que produto provavelmente plantavam nessa fazenda? Então, se tinha escravos trabalhando e se era no Rio de Janeiro, nesse período, se plantava provavelmente café. 132. Você vai encontrar no caça-palavras e circular, quando você achar, as seguintes palavras: cultura, resistência, trabalho, escravidão, liberdade e migração. Você vai procurando e circulando. 133. Número 1. Observe a imagem a seguir. Ela retrata um problema muito sério do sertão nordestino que persiste até a atualidade, ou seja, até os dias de hoje. Que problema é esse? Pela foto, a gente percebe que é a questão da seca. Aconteceu naquele período que acabamos de estudar e acontece, infelizmente, até os dias de hoje. Quais são as consequências do problema retratado na imagem? A seca provoca muitos problemas. Sede, né, porque não tem água, então muitos animais sofrem com a sede, as pessoas também. Traz miséria, pobreza, as plantas morrem, elas secam porque não tem água, então as pessoas enfrentam muitas dificuldades. 134. Sugira uma solução para o problema retratado na imagem. Então, o que é que você poderia sugerir para resolver o problema da seca no Nordeste, que existe até hoje? Pense aí e dê sua opinião. 2. Cite duas diferenças entre a vinda dos europeus nos anos de 1800 e a vinda dos africanos escravizados para o Brasil. A primeira grande diferença é que os europeus vieram por conta própria. O governo convidou e eles quiseram vir. Os escravizados não, eles vieram à força. Eles eram comprados, não tinham vontade própria e eles vinham mesmo sem querer. Outra diferença é que os imigrantes, eles trabalhavam e recebiam salário, ou recebiam um pedaço de terra para formar ali sua colônia. Já os escravizados não, eles trabalhavam muito e eles não recebiam salário, eles não ganhavam nada. 3. O que aconteceu no ano de 1888 que transformou historicamente o dia a dia dos africanos e também dos afrodescendentes no Brasil? O que aconteceu nesse ano foi uma coisa muito importante, esperada por muita gente. Foi a abolição da escravatura, ou seja, os escravos, a partir dessa data, se tornaram livres. Isso mudou historicamente o dia a dia dos africanos e dos afrodescendentes no Brasil. Ok? Por hoje é só. Façam no capricho, qualquer dúvida nos procure e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos e até lá. Tchau!